Sabe aquele lugar, bem lá no fundo da gente, onde o passado, por mais difícil que tenha sido, simplesmente não consegue tocar? Pois é sobre a descoberta desse lugar que a gente vai conversar hoje. Um refúgio seguro que a gente mesmo constrói. E a história já começa assim, com um soco no estômago. Sem aviso, sem preparação, a gente é jogado direto no meio do caos e vê tudo pelos olhos de uma criança. A terra, que deveria ser o chão firme, o lugar seguro, de repente vira uma ameaça que tenta te engolir. Então aqui é o ponto de partida de tudo. O momento exato em que a vida vira de cabeça para baixo. É a origem de um trauma que vai, de alguma forma, redefinir toda uma existência. 5 anos. Pensa só na vulnerabilidade que esse número carrega. A questão não é só o que aconteceu, mas como uma mente tão novinha, que está mal começando a entender o mundo, processa uma coisa dessas. A memória que fica é profunda, sensorial e acaba moldando tudo o que vem depois. E o que resta é essa imagem, de devastação. O barro aqui é muito mais do que só lama. Ele vira o símbolo do caos, da perda. É como se ele soterrasse todas as cores e a alegria da infância, deixando para trás um mundo totalmente cinza, pesado. E depois de uma tragédia assim, a vida não para, né? Ela continua, só que diferente. Uma nova realidade se impõe, e ela não pede licença. Ela chega de forma dura e implacável. E esse contraste aqui chega a doer. De um lado, a vida como ela é, peso, trabalho, a frieza do asfalto, cansaço, e do outro, o que ela deveria ter sido, a leveza dos brinquedos, as cores dos cadernos, a própria infância, que foi roubada e trocada por uma responsabilidade de adulto. E essa frase resume tudo, né? A escola passou a ser a rua. O aprendizado não veio dos livros, mas da necessidade de sobreviver. O asfalto, esse professor cruel, ensinou na marra o que era esforço e exaustão, muito, mas muito antes da hora. Mas é justamente nesse cenário todo cinzento que, de repente, algo acontece. É o ponto de virada da história, a primeira faísca de esperança que aparece no meio dos escombros. E essa faísca vem em forma de histórias em quadrinhos, gibis. E olha, aquilo era muito mais que um simples entretenimento. Era um portal, uma fuga daquele mundo sem cor, uma explosão de vida que batia de frente com aquele marrom todo do barro. E mais do que isso, virou um jeito de aprender a ler, uma porta para outros mundos e, o mais importante de tudo, uma chance de ser outra pessoa. E esse ponto aqui, ele é a chave de tudo. As histórias deram o poder de reescrever a própria identidade. Ali, naquelas páginas, ele não era mais o menino da avalanche. O trauma parou de defini-lo. Ele podia ser um herói, um explorador, quem ele quisesse. Foi como pegar as rédeas da própria vida de volta. E essa descoberta não foi uma coisa passageira, não. Ela foi o começo de uma transformação interna, permanente. A construção de uma nova realidade, tijolo por tijolo, palavra por palavra. É curioso pensar, né? Antes mesmo de decifrar o alfabeto, essa criança já era uma especialista em ler o mundo. A resiliência, a atenção para sobreviver na rua, tudo isso foi um tipo de alfabetização que abriu o caminho para entender o verdadeiro poder das palavras escritas. E assim a gente chega na ideia central de tudo isso, o refúgio. A leitura deixa de ser um hobby e vira uma fortaleza por dentro. Um espaço na mente, no coração que o trauma, o barro, a lama da memória simplesmente não conseguem invadir. Um verdadeiro santuário. Então, se a gente for resumir essa jornada, dá para ver 3 etapas bem claras. Primeiro, a pura sobrevivência, aguentar o peso de uma realidade esmagadora. Depois, vem a descoberta, aquele momento em que a cor e a imaginação finalmente quebram cinza. E, por fim, a transformação. Usar essa descoberta para construir ativamente um lugar seguro por dentro, um lugar que não desmorona mais. E essa imagem finaliza a história de um jeito lindo. A paisagem de fora finalmente reflete a cura que aconteceu por dentro. Onde antes só tinha lama e destruição, agora tem vida, tem crescimento. O barro secou e algo novo pôde florescer, tanto na terra quanto na alma. E a gente termina com essa pergunta para refletir. Essa história mostra como as narrativas e a leitura podem dar um novo significado até para a maior das tragédias. Fica aí o pensamento sobre o poder imenso que as palavras têm, não só de nos dar um abrigo, mas de nos ajudar a construir ativamente o futuro que a gente quer viver.